Então, bora continuar lá, Colbert. Ó, o exercício C, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o professor não dá a equação da reta. Ao invés disso, ele dá 2 pontos em que a reta passa. E pensa comigo, se o professor dá 2 pontos qualquer, sei lá, aqui e aqui, só existe uma reta. Rapaz, eu tenho que olhar aqui o que eu estou fazendo. Só existe uma reta que passa por esses 2 pontos, que é essa. Então, ou seja, de 2 pontos quaisquer, só pode sair uma única reta. Então, qual que vai ser a estratégia? Qual que vai ser a primeira estratégia, né, para resolver esse exercício aí? Bom, basicamente vou fazer o seguinte, Robert. Eu vou descobrir qual que é a equação da reta que passa nesses 2 pontos e vou bater nessa tecla aqui, ó. Se eu chegar na equação da reta que passa naqueles pontos, eu vou olhar quem está multiplicando x e eu vou ter o coeficiente angular. O exercício é só descobrir quem é o coeficiente angular. Então, tá, eu vou fazer primeiro dessa maneira, que é uma maneira que você não precisa decorar nada, mas pode ser mais trabalhosa, e depois eu vou fazer da maneira que o seu professor ensinou, que é com a formulinha, beleza? Então, olha só, Colbert, como que vai ser o raciocínio aqui? Bom, eu tenho um ponto A de coordenadas 3 e 5, então o x do ponto A é 3, o y do ponto A é 5, e tem o ponto B aí, 2 e 7, beleza? Então, olha só, eu vou definir aí uma reta R e vou falar que essa é a reta que passa pelo ponto A e B. Vai ser algo assim, tá? Se esse daqui for o ponto A e esse aqui for o ponto B, essa aqui vai ser a minha reta R, beleza? Então, seja R a reta que passa ali. Bom, como ela é uma reta, ela tem uma equação desse tipo aqui. Por quê? Porque todas as retas têm uma fórmula desse tipo. É sempre o y igual ao número que multiplica x mais o n. Bom, então o que eu tenho que fazer é descobrir quem que é o m e quem que é o n. Esse é o nosso exercício, tá? Na verdade é só o m, porque ele não está nem perguntando a equação da reta, ele só está querendo o coeficiente angular, só quem está multiplicando x. Então, quando eu descobrir o m, já acabou o exercício, tá? E como diabos a gente vai fazer isso? Bom, é assim, Gilbert. Se esses pontos estão nessa reta, então se eu trocar o x por 3, por exemplo, pensando no ponto A, se eu trocar o x por 3 e o y por 5, essa conta tem que dar certo. Por quê? Porque o ponto A está na reta R. Então, esse ponto tem que satisfazer a equação dessa reta. Tá? Sem complicar muito, vamos ver o que acontece. Ó, se eu escrever aí que o ponto A pertence à reta R, né? Então eu vou fazer isso que eu falei para você. Eu vou trocar o x, ó, eu vou trocar o x por 3, porque no ponto A o x vale 3, e vou trocar o y por 5, porque no ponto A o y vale 5. Tá? Então vai ficar 5, que é o y, igual a m vezes 3, que é o x do ponto A, mais n. Então, só dando uma melhorada nessa equação aqui, ó, ao invés de colocar o 3 depois do m, eu vou colocar antes. E ao invés de eu escrever o y desse lado, eu vou escrever do outro lado. Só isso que eu fiz, né? Essa equação vai ficar assim. Essa equação vai ficar assim. Então, eu vou ter ainda duas incógnitas, mas eu tenho aí a minha primeira equação. 3m mais n tem que dar 5, beleza? Bom, pensando da mesma maneira para o ponto B tem coordenada x igual a 2 e y igual a 7. Então, como o ponto B está nessa reta R, eu posso trocar o x por 2 e o y por 7. E dando essa mesma remanejada aqui, só passando 2 para frente do m para ficar mais legível e colocando o 7 do outro lado, né? Porque se isso daqui é igual a 7, então isso daqui também é igual a 7, tá? Eu só escrevi de outra maneira. E aí, beleza. E aí, o que acontece, Colbert? Usando o fato que o ponto A e o ponto B passam na reta, eu tenho duas equações. E agora, eu tenho um sisteminha que eu quero descobrir quem que é o M e quem que é o N. Então, se eu fizer a equação 1 menos a 2, então pegar a primeira e fizer menos a segunda, resolvendo esse sistema, né, vai ficar assim. Então, eu vou pegar a de cima e vou subtrair a de baixo.
Então, m com m e n com n. Primeiro, 3m menos 2m vai dar m. Repetindo, 3m menos 2m vai dar m. N, agora o n. N menos n vai dar 0. E 5 menos 7 vai dar menos 2. Então, m mais 0 é igual a menos 2, o m é igual a menos 2. Pronto, Colbert, o exercício aqui já terminou. Por quê? Porque eu já descobri quem que é o m, né? O objetivo é descobrir quem que está multiplicando o x. Quem que era o m que estava multiplicando o x. E aqui eu acabei descobrindo que era o menos 2. Continuando aqui, se eu trocar agora na primeira equação, agora que eu já sei o m, se eu trocar o m aqui por menos 2, eu vou acabar descobrindo o n. Então eu vou fazer isso, eu vou trocar o m por menos 2. 3 vezes menos 2 mais 5 vai ser igual, mais n vai ser igual a 5. Então 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, mais o n vai ser igual a 5. Vou passar o menos 6 para o outro lado, o n é igual a 11. Então eu descobri quem que é o m e quem que é o n. Tá? O m é menos 2 e o n é 11. Então a equação da reta vai ser assim. Essa é a reta que passa pelo ponto A e B. E quem está multiplicando o x é o menos 2. Então ele é o coeficiente angular. Tá? Olha, essa maneira que eu fiz aqui, Colbert, é uma maneira que é mais difícil, sim. Só que eu acho que é uma maneira que você compreende o que você está fazendo, tá? Tem sim uma manipulação, você tem que resolver um sistema, isso exige prática, mas pelo menos você sabe o que você está fazendo, tá? Agora eu vou resolver da maneira do professor, que é mais fácil, definitivamente é mais fácil. Só que você tem que decorar uma formulinha. Mas é moleza, a maneira do professor eu prefiro. Se tivesse um exercício só para falar qual que era para calcular o coeficiente angular, eu ia usar e me dessem os pontos, eu ia fazer dessa maneira do professor. Mas eu bato na tecla aí. Se você tiver esse formato, você olha para quem está multiplicando x, que acabou o exercício, beleza? Então agora eu vou fazer esse mesmo exercício dos 2 pontos, só que usando a maneira do professor, beleza?